Bom dia a todos, mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje iremos começar a quinta aula do curso. O estudo de hoje será sobre superfície PVT do gás perfeito. O item 2.5.1 se trata da superfície PVT do gás perfeito. A equação de estado de uma substância é uma relação entre três variáveis, PVT. Estes três parâmetros, P, que representa a pressão, V, que representa o volume, e T, que representa a temperatura, estão ao longo de três eixos mutuamente perpendiculares. Dessa forma, obtemos uma superfície PVT em que o gás perfeito estará sobre a superfície, ou seja, os estados dos gases perfeitos de qualquer substância se encontram sobre esta superfície do gás. E cada substância tem a sua superfície. Na figura 2.6, observamos que a pressão é dada no eixo vertical, como pode ser visto na animação. O eixo do volume é agora demonstrado na animação da figura. E por último, o eixo da temperatura é demonstrado na animação da figura. Neste e nos dois próximos slides, demonstraremos cada eixo em separado e as linhas constantes para cada eixo. O primeiro eixo a ser mostrado na animação da figura é o eixo da pressão. As linhas tracejadas representam um determinado valor de pressão constante, como pode ser observado na animação da figura. Aqui demonstraremos o eixo do volume, como pode ser visto na animação da figura. As linhas traço 2 traço representam um determinado valor de volume constante, como pode ser visto na animação da figura. Aqui se demonstra o eixo da temperatura, como pode ser visto na animação da figura. As linhas cheias representam um determinado valor de temperatura constante, como se vê na animação. Temos que o estado de equilíbrio é quando as propriedades não variam mais com o tempo. Dessa forma, consegue-se determinar todas as propriedades daquele estado, com apenas duas propriedades. Como exemplo da figura, pressão e volume, você determina a temperatura, ou temperatura e pressão determina volume, ou temperatura e volume determina pressão. Assim, cada ponto sobre a superfície do gás perfeito representa um estado de equilíbrio. No caso da figura, cada ponto conseguimos determinar a pressão, temperatura e volume daquele ponto. Observe na animação que cada ponto é um estado único do gás perfeito, pois possui o conjunto pressão, temperatura e volume único. O estado 1 apresenta temperatura 1, volume 1 e pressão 1, como mostrado no quadro ao lado. O estado 2 apresenta outras três propriedades, temperatura, volume e pressão, como mostrado no quadro. Se o estado 2 tiver as três propriedades iguais ao estado 1, temos que o estado 1 coincide com o estado 2, ou seja, está se falando do mesmo estado. Para que fale de outro estado, pelo menos uma das propriedades tem que variar. O ponto 3 demonstra um outro estado, pois as propriedades se alteram ao longo da superfície. Isso também vai ocorrer para os demais estados demonstrados na animação da figura.
Um processo quase estático são vários estados de equilíbrio dentre os estados inicial e final. Ele é utilizado para se ter uma ideia do caminho que foi feito pelo processo, do estado inicial ao final, como se observa na animação do slide. Assim, o processo quase estático não ocorre realmente na natureza, pois o processo do estado inicial ao final ocorre com mudanças das propriedades em função do tempo, ou seja, não conseguimos determinar qual o caminho que o processo realizará. Utilizando o processo quase estático, seria melhor representado por linhas, pois o caminho não atravessa por estados antes de chegar ao estado final, como mostrado na animação do. Irá se demonstrar nos dois próximos slides alguns processos que são específicos e, portanto, possuem um nome próprio. O primeiro processo a ser demonstrado é o processo isotérmico. São processos que ocorrem em uma linha perpendicular ao eixo da temperatura. Como pode ser observado na animação da figura, em que a linha cheia representa T igual a constante. O próximo processo a ser demonstrado é o processo isométrico. É um processo que ocorre em uma linha perpendicular ao eixo do volume, como pode-se observar na animação da figura, em que a linha traço 2 traço representa o volume constante. O último processo mostrado é o processo isobárico. É um processo que ocorre em uma linha perpendicular ao eixo de pressão. Como pode-se ver na animação da figura, em que a linha tracejada representa pressão constante. A figura 2.7 representa a superfície PVT da substância real, e não mais de superfícies de gás perfeito. Nesta figura, existem regiões onde a substância pode existir em uma única fase. A primeira fase a ser mostrada em azul na figura é a fase sólida. A fase líquida é mostrada em vermelho na figura. E por último, a fase gasosa, que é mostrada em verde na figura. Outras regiões são tais que as duas fases especificadas podem existir simultaneamente em equilíbrio, regiões denominadas de bifásica. A primeira região mostrada é a sólida líquida, região amarela da figura, onde se localiza entre as fases sólida e a fase líquida. A segunda região bifásica, sólido-vapor, está apresentada em verde na figura do slide. Esta região se localiza entre as fases sólida e a fase vapor. E a última região, bifásica, líquida-vapor, está mostrada em vermelho na figura do slide. Esta região se localiza entre as fases líquida e a fase vapor. Por último, tem-se a região em que as três fases coexistem ao mesmo tempo na superfície PVT. Ela é chamada de linha tripla, como pode ser observado pela linha vermelha da figura. Ao se projetar o gráfico pressão versus temperatura em vez do diagrama PVT, a linha tripla é transformada em um ponto para este gráfico. Assim, tem-se que este ponto
é chamado de ponto triplo, como podemos observar no slide 13 da aula 4. Tem-se duas substâncias reais que podem ser encontradas na natureza. A primeira refere-se à substância que se contrai na solidificação. Observe a figura 2.8. Ou seja, com a diminuição da temperatura, o volume cai bruscamente, como se observa na região amarela da figura 2.8. Um exemplo de substância que contrai ao solidificar é o anidride carbônico. A segunda possibilidade é a substância se dilatar na solidificação. Observe a figura 2.9. Assim sendo, com a diminuição da temperatura, o volume aumenta bruscamente, ou seja, se dilata, como se observa na região verde da figura 2.9. Um exemplo de substância que se dilata ao solidificar é a água.